existe sim trabalho para quem tem um inglês extremamente básico ou não tem inglês. Esses trabalhos são para agricultura e para pecuária. E em alguns casos também para parte leiteira. Porém, existe uma atenção que você tem que tomar cuidado aí, porque não é toda fazenda de agricultura e pecuária que vai contratar alguém que tem um inglês bem básico ou não tem nada de inglês. Porém, existem estados que a demanda é muito grande por trabalhador, enquanto a oferta é pequena. E muitas pessoas que estão fora não querem ir para esses estados, querem sempre os estados mais famosos, né? Texas, a Califórnia, Flórida, Nova York, porque são estados bem turísticos que todo mundo conhece. E muitos outros estados que são muito bons, tem muita oferta de trabalho, são cidadezinhas simples, não tem muito turismo, as pessoas não querem ir para esses lugares, mas esses lugares são extremamente importantes e tem uma oferta de trabalho muito boa e também paga uma valor de horas de trabalho muito grande. Bom, você tem que entender que para você encontrar uma vaga de trabalho onde você não precisa de inglês, você tem que pegar pela fraqueza deles. Estados que você tem mais gado do que população, isso significa que tem muito trabalho na pecuária. Estados que é onde a maior parte das empresas são empresas de fazenda, ou seja, empresas agrícolas, significa que a maior parte dos trabalhos vai ser na área de agricultura. Então, por exemplo, o estado do Iowa, a maior quantidade de empresas que existe lá, tanto que eles falam que a maior indústria deles é a produção de milho, que seria as fazendas. Então, Iowa tem muita fazenda mesmo que planta milho e soja. Principalmente o milho, né, que é o mais famoso deles, que é o tão chamado cinturão no Corn Belt. Mas não é só o estado do Iowa, mas só que o principal ali é ele. Então, a área da agricultura ali é excelente. Pecuária, pessoal. Pecuária, nós temos a Dakota do Norte, Dakota do Sul, a Montana, também são estados que tem muito gado, porque geralmente são estados que... a região de Chicago também tem bastante, mas são estados que nevam muito, então a janela de agricultura deles é muito curta. Então, muitas vezes, para muitos produtores que não tem tanto maquinário, não tem tanto funcionário, eles não conseguem manter aquela janela de plantio, cuidado e a colheita. Tem muita dificuldade. Então, eles partem para a área do gado, que exige menos pessoas para trabalhar, menos ferramentas menos caras. E pasto você planta uma vez só, ele vai se renovando praticamente. Então, em relação à agricultura, a quantidade de trabalho é menor, porém existe muito trabalho para cuidar desses gados, né? E ali, pela falta da mão de obra, eles estão contratando muita gente, mesmo com inglês básico ou sem inglês. Muito desses trabalhos você não vai ser contratado para ficar falando o dia inteiro, você não vai ser atendente, algo desse tipo. Porém, vai ser muitas horas de trabalho e trabalho pesado. Quem já fez cerca sabe que isso aí não é fácil. Agora imagine você fazer cerca no calor de 40 graus, como faz o verão americano, e de repente você tá em outra época fazendo cerca num frio de menos 42 graus. Ou seja, é muito frio mesmo. Um dos trabalhos que você tem montando ali, que todo pecuarista tem, é que você tem que ir toda vez no coxo das vacas lá, quebrar o gelo para as vacas ter onde beber água. É bem comum esse tipo de trabalho. Não está no estado de Montana apenas, né? Tem outros estados também, como Kansas, Missouri, Mississippi. Também tem um pouquinho de frio ali, né? Um pouquinho, modo dizer, né? Em comparação aos outros estados, mas é muito frio também. Então você tem esse cuidado. Regiões que não são muito turísticas, mas que contratam muita gente com inglês muito básico ou sem nada, são regiões que não é tão rica também. Tão rica, eu digo, em comparação com os Estados Unidos, não com o Brasil. Por exemplo, regiões como Mississippi, Warren, Kansas, Oklahoma, tem muitas fazendas lá, muitas mesmo, e muitas fazendas simples, só fazendas familiares, onde o filho, o genro, a filha, tudo trabalhando ali, e eles precisam de uma mão de obra. E muita gente não quer ir para lá, porque geralmente eles vão pagar ali realmente o valor mínimo da hora, que é do estado, que já é um valor muito bom para nós. Mas só que não tem nada por perto. Você vai morar, às vezes, numa casinha simples, tem um quartinho simples,
O carro também que a empresa vai te dar para você poder se locomover vai ser um carro simples, que para nós às vezes pode ser muito, mas para eles é algo muito simples, bem surrado, bem velhinho. Mas só que é uma oferta de trabalho, pessoal. E geralmente são regiões que as fazendas não são tão grandes, são fazendas aí de 3.000 acres. Dependendo da época do ano, você tem que caçar serviço. Mas só que eles exigem um mínimo de horas para você trabalhar ali por semana, tá? Que geralmente são 40 horas que você vai trabalhar. Mas já dá um valor muito bom. Tem vídeos aqui que eu explicando quanto que se paga por hora e quanto que daria, no caso por mês, né? Ou por semana, você vai ver que 40 horas trabalhada é muito bom. Se você te manter uma média de 70 horas, você tá excelente. Tá ganhando um salário de mais de 30 mil reais aí, 20, 30 mil reais aqui em comparação ao Brasil. E você não vai ter custo praticamente nenhum. Tem vídeos que eu explico também sobre o custo que você tem para você se manter, para você ir. E eu recomendo que vocês assistam aqui. Bom, o inglês, pessoal, ele é fundamental, mas ele não é uma exigência que se você não tiver, você não consegue, tá? Vai depender de você, vai depender do que você quer. Se você conquistou a sua primeira oportunidade, você quer manter nela ou quer conseguir algo melhor, quando você chegar lá, você vai ter que fazer um esforço muito grande de estudar inglês durante o tempo que você está no trator ali, escutando alguma coisa, estudando. Antes de você ir trabalhar, depois de você chegar do trabalho, você vai ter que estudar para você aperfeiçoar e melhorar nisso aí, para que você possa renovar na mesma fazenda ou conseguir outras ofertas de trabalho. Lembrando que você pode ir e voltar todos os anos, conseguindo as ofertas de trabalho, isso por tempo indeterminado, tá? Ou ficar 3 anos direto. Oferta de trabalho tem, oportunidade tem. Não vai ser fácil para trabalhar todas essas horas, ainda mais seguindo 3 anos seguidos, mas é algo que muda a sua vida sem dúvida nenhuma. E eu tenho certeza, se você está aí assistindo e está interessado nisso, você é capaz de conseguir, porque eu consegui mesmo sem inglês ou com inglês básico. A primeira entrevista que eu fiz, eu sempre falo que eu passei uma vergonha, porque eu entendia muito pouco do que estava sendo falado na entrevista. E aí eu tomei vergonha na cara e falei, não, agora eu vou focar em estudar bem numa entrevista, né? Porque o sotaque deles é muito puxado. Eu levei cerca de 90 dias para aprender inglês, para dar conta de passar numa entrevista. E aqui eu explico num vídeo como que eu fiz isso, como que eu estudei e aprendi praticamente a responder todas as perguntas em apenas 90 dias. Nenhum curso de inglês ensina isso. E eu tô passando aqui para vocês de forma gratuita, tá, pessoal? É um sonho que eu tenho, é um objetivo também que eu tenho. E se eu puder ensinar isso ou passar para alguém, sem dúvida nenhuma eu vou passar, pois eu sei que não é somente eu que passo dificuldade às vezes, e eu tenho certeza que muitos também passam dificuldade. E isso daí é uma mudança de vida sem dúvida nenhuma. Então, pessoal, um grande abraço, siga meu canal aí, compartilha, até a próxima.